Olá, eu sou o professor Gildo, contador de histórias e também faço algumas histórias sobre mitologia grega. E hoje eu vou contar em primeira mão para os alunos do quinto ano B, da professora Carol, uma história de mais uma deusa que eu gosto bastante, que é a deusa Hestia. A deusa Hestia é a deusa que eu vou comentar hoje, falar a origem, falar como surgiu a deusa Hestia e também comentar um pouco sobre se a Hestia fosse uma mulher, uma criança nos dias de hoje, como seria essa mulher, essa criança. Então, assim, a deusa Hestia é uma das minhas preferidas e uma deusa que todo mundo tem que ter uma pitadinha dela e já eu vou explicar por quê. A deusa Hestia, ela é a deusa mais velha de todas, isto é, ela é a mais velha filha do Crono e da Rhea. Isto é, quando o Crono engoliu o primeiro filho pensando, sem ver se era menino ou menina, foi a Hestia que ele engoliu. Depois da Hestia, ele engoliu os outros 4. Quando ele começou a vomitar os filhos que estavam dentro da sua entranha, a última a ser vomitada foi a deusa Hestia. Então a Hestia, ela passou muito tempo sozinha dentro da barriga do pai. Por quê? Ora, durante muito tempo, ela foi a única filha, a filha única. Depois é que a Rhea tem outro filho e o Crono engole. Então, esse espaço de tempo, ela ficou sozinha na barriga do pai. E quando o pai começa a vomitar os filhos, ela vai ser a última. Então ela vai ter passado um outro tempo sozinha lá dentro da barriga do pai. Então, talvez por isso se explique o fato da deusa Hestia ser a deusa mais, digamos assim, mais diferente de todos os deuses da mitologia. Por que ela é a mais diferente? Porque ela, ao observar que lá entre os deuses do Monte Olimpo existiam traições, existiam maldades, existiam algumas deslealdades, ela não suportou aquilo. Ela preferiu viver sozinha a presenciar, por exemplo, as traições de Afrodite, as maldades de Ares, as aventuras de Zeus, as traições de Zeus. Ela não se dava bem com isso. E o que ela fez? Ela simplesmente se retirou. Ela foi viver longe do Monte Olimpo. Então, ela é uma deusa que não morava lá entre os deuses do Monte Olimpo, apesar de ser uma deusa. E como que ela fez? Ela simplesmente se retirou, foi viver sozinha, foi viver a vida dela longe dali. A deusa Hestia também, ela é muito importante porque ela é uma das 3 deusas virgens. Deusas virgens, sim, uma deusa que preferiu a castidade, preferiu não se envolver emocionalmente, nem ter filhos, nem ter marido, nem nada disso. Então, enquanto a deusa Hera tinha os Zeus e era muito dependente dele, enquanto a Deméter tinha Perséfone, a filha, e era muito dependente dela, a deusa Hestia não tinha nem filha, nem marido. Ela vivia apenas com ela mesma. Significa que ela era solitária, que ela sofria solidão? Não. Ela vivia num sentimento que nós chamamos de solitude. Solitude é quando você está sozinho com você mesmo, mas não precisa de nenhuma outra pessoa. Você por si só já é o bastante, já é o suficiente. Sabe quando a gente passa alguns momentos, algumas horas fazendo alguma coisa que a gente gosta? Desenhando, ou desde que a gente esteja sozinho, fazendo alguma coisa que a gente gosta de fazer sozinho. Nesse momento, quando a gente está fazendo o que nós gostamos sozinhos, sem precisar de nenhuma outra pessoa para brincar, nós estamos em solitude. Então, todo mundo precisa desse espaço, precisa dessa solitude. Por quê? Porque, logicamente, todo mundo nasceu sozinho e também vai embora sozinho. Por mais que nós amemos nossa mãe, nossas irmãs, nossas esposas e tudo mais, nós temos que ter algum tempo
para ficar sozinho com a gente mesmo, para ficar sozinho conosco mesmo. E quando a gente está sozinho com a gente mesmo, fazendo alguma coisa que a gente gosta, sem precisar de nenhuma outra pessoa, nós estamos em solitude. Quando nós estamos sozinhos, precisando de outra pessoa, pensando em outra pessoa, nós estamos em solidão, nós estamos solitários, tá? Então todo mundo precisa de arrumar alguma atividade, assim, para fazer sozinho e gostar, curtir. Seja desenhar, seja dançar, seja qualquer atividade que a gente faça sozinho e que sinta prazer fazendo sozinho. Porque a gente estar sozinho e se sentir bem é algo muito importante, muito na vida de qualquer pessoa. Eu estava falando que a deusa Hestia é uma deusa muito importante, não só para a vida dela, mas é uma deusa importante para todos os deuses, principalmente para as duas deusas que nós já falamos, que é a Hera e a Deméter. A Hera focava toda a sua atenção no marido, esquecia dela mesma. A Deméter focava toda a atenção na filha, esquecia dela mesma. Então, ambas precisavam um pouco da deusa Hestia para lembrar dela mesma, para se colocar em primeiro lugar. Então, quando a gente lembra que a gente é importante, que as outras pessoas são importantes, mas nós nunca podemos esquecer que nós somos a pessoa mais importante do mundo para nós. Se a gente não existir, para a gente o nosso mundo acaba, tá? O mundo vai acabar existindo, mas nós somos a pessoa mais importante do mundo. Por mais que eu ame minha mãe, por mais que eu ame meus irmãos e meu sobrinho, eu tenho que me amar em primeiro lugar. E se eu não me amar, se eu não estiver bem resolvido comigo mesmo, com certeza não vou ter condições de amar as outras pessoas, de dar atenção, de dar o carinho que as outras pessoas precisam. Então, esse carinho, essa atenção, essa solitude é a deusa Hestia que proporciona. E essa solitude, ela não é importante só na vida da Hera ou da Deméter. Ela é importante na vida de todos os deuses e de todas as pessoas. Todos os deuses precisam ficar um pouquinho sozinho, um pouquinho de solitude e lidar com seus erros, lidar com seus fantasmas. Todo mundo precisa disso. E os deuses gregos também precisam disso, da deusa, dessas características que só a deusa Hestia tinha. A deusa Hestia, ela é menos conhecida de todos os deuses da mitologia grega. Por que ela é menos conhecida? Primeiro porque ela preferiu não conviver lá no Monte Olimpo. Ela preferiu tocar a vida dela longe dali. Viver sozinha. Então, não tem muito o que se comentar dela. Significa que ela não falava com ninguém, que ela era uma pessoa que só falava, que não abria a boca para falar com ninguém? Não, é evidente que ela tinha algumas amizades, poucas, mas algumas. E uma das amizades que a deusa Hestia tinha é com um deus que é o Hermes, que na mitologia grega é sobrinho dela. Então o Hermes e a Hestia passavam dias, horas conversando, mas não significa que ela dependesse dele para nada, e vice-versa. Era uma amizade, era uma relação de amizade que acrescentava para todos, mas não gerava dependência, igual os relacionamentos normais. E também era um relacionamento de amizade, não era um relacionamento afetivo. A deusa Hestia, será que era feia? Por isso que ela permaneceu virgem? Não, ela que optou pela castidade eterna. A Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, e que tinha poder sobre todos os deuses, até que tentou fazer o deus Apolo e o deus Poseidon se apaixonar pela Hestia. Mas a Hestia não quis saber. Então as deusas virgens, que são 3, elas são as únicas que não sofrem nenhuma influência da poderosa Afrodite, a deusa do amor, porque, logicamente, elas preferiram não ter relacionamento emocional. Então, elas não tinham influência nenhuma da deusa Afrodite. A deusa Afrodite até que tentou influenciá-las, mas não conseguiu.
beleza? Então, assim, a deusa Hestia, não é a deusa do casamento, igual a Hera, não é a deusa da maternidade ou da agricultura, igual a Deméter, mas ela é a deusa do fogo sagrado. Fogo sagrado, o que é fogo sagrado? Ora, nós podemos imaginar que naquele tempo não existia ainda eletricidade, né? Os lugares eram iluminados por tochas, por fogo. E os templos dos deuses eram também iluminados por tochas. E o fogo dessas tochas era o fogo que representava a deusa Hestia. Então a deusa Hestia, apesar de não estar fisicamente, ela estava honrada em todos os templos de todos os deuses gregos. Não importa qual fosse o templo, precisava de iluminação, precisava de fogo. Esse fogo sagrado era o fogo da deusa Hestia. Se a gente for falar da deusa Hestia nos dias de hoje, é logicamente que a gente não vai imaginar que as mulheres, para ter uma pitada de deusa Hestia, ou até mesmo os homens, tem que ser virgem, tem que ter castidade e tudo mais. Mas uma coisa que representa muito a deusa Hestia nos dias de hoje são as freiras, ou as mulheres que trabalham em comunidades religiosas. Por quê? As freiras, dos preceitos para se tornar freira, até onde que eu sei, é a virgindade. Então as freiras, elas mantêm a vida toda sem contato emocional. Então essas mulheres que vivem em comunidades religiosas têm muito da deusa Hestia. Outras coisas que nós temos da deusa Hestia é assim, toda vez que a gente vê uma mulher, principalmente a mulher, lendo um livro, ou passeando sozinha, ou correndo sozinha, ou contemplando, olhando sozinha em paz com ela mesma, ali está a deusa Hestia, em pessoa, nos dias de hoje. Quando uma mulher está sozinha e acompanhada ao mesmo tempo, sabe quando a gente está sozinho e bem acompanhado ao mesmo tempo, porque a nossa companhia é a melhor que nós podemos ter? É aí que a gente encontra essa deusa. Logicamente que nas escolas nós temos muito dessa deusa Hestia, e principalmente nas escolas infantis. Eu acredito que todos vocês já passaram pelo pré-escola, pelo jardim e tudo mais, e toda a pré-escola, todo jardim, tem uma professora que ela é a melhor de todas, que ela tem aquele jeito, aquele carinho especial. E essa professora, ela tem uma pitada muito grande de duas deusas, da deusa Hestia e da deusa Deméter. Quando a gente lembra da melhor professora que nós tivemos na pré-escola, no infantil, é uma mistura dessas duas deusas. Da deusa Deméter, que é a mãe, né? E a deusa Hestia, que é a que auxilia as pessoas a ficarem confortáveis com elas mesmas. É logicamente que se nós tivermos uma criança que represente, se a Hestia fosse uma criança, ela seria aquela menina autossuficiente, que brinca sozinha, que o pai e a mãe não precisam ficar tomando conta, ela não dá dor de cabeça, ela consegue brincar sozinha, ser autossuficiente, e mais importante que isso, ela não se preocupa se ela está agradando ou não. Ela brinca e não se preocupa com as outras pessoas. Logicamente que ela não vai fazer uma brincadeira agressiva, não, porque a agressividade não é uma característica nem dessa deusa Hestia e nem de uma mulher ou de uma criança, se a Hestia estivesse entre nós. Então, essa criança bem comportada, bem educada, mas que não se preocupa muito com outras pessoas. Essas mulheres, logicamente, são bastante introvertidas, isso é, observam muito mais do que falam. Aquelas mulheres que falam pelos cotovelos, que falam, com certeza não tem nada dessa deusa Hestia aí. É uma mulher também sensível, que tem a sensibilidade aflorada e uma intuição que geralmente não falha. É uma característica aí, se essa deusa Hestia estivesse entre nós. Ela pode representar aquela tia solteirona, que nunca casou,
Pode representar aquela mulher madura e sábia, também que nunca casou. Então, geralmente, quando a gente tem uma tia solteirona, quando a gente tem uma tia que não optou por não se casar, também seria uma Hestia entre nós, tá? Seria uma dessas características. Logicamente, a deusa Hestia, ela é a mais independente de todas as deusas. Por que mais independente? Olha, ela vivia sozinha. Ela não precisava de ninguém para ajudá-la. Ela não sentia falta de ninguém. Ela, mesmo que ela falasse, tivesse amizade com Hermes, principalmente, ela não conseguia tocar a vida dela sozinha, tomar conta do nariz dela sozinha, sem a intromissão, sem a necessidade de outras pessoas tomarem conta. Bom, o que mais que nós temos de importante? Que a deusa Hestia pode ser uma excelente dona de casa, mas ela é aquela dona de casa que ela é excelente, mas ela tem que fazer uma coisa por vez. Ela não é aquela mãe, dona de casa, que faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não. Se ela está cozinhando, ela está cozinhando. Se ela está lavando louça, ela está lavando louça. Se ela está lavando casa, ela está lavando casa. E por aí vai. Isto é, ela é metódica. Ela faz muito bem as coisas, mas desde que uma coisa de cada vez. 2, 3 coisas não é característica aí dessa deusa Hestia. E basicamente a deusa Hestia é aquela deusa que nós chamamos do si mesmo, do nós mesmos, do nosso eu verdadeiro, do nosso eu mais profundo, da nossa identidade que só nós conhecemos. Engraçado, vocês sabiam, né, que tem coisas que, por mais que a gente tenha amizade, por mais que a gente seja casado ou não, tem coisas que são só nossas e que a gente vai morrer com essas coisas e são coisas que fazem parte da nossa natureza, do nosso segredo. Então todos nós temos esses nossos segredos, essas nossas características que nós não conversamos, não comentamos, mesmo porque não precisa comentar. Então essas características são apenas nossas. E a deusa Hestia é a deusa que nos faz lembrar que nós somos as pessoas mais importantes para nós mesmos. Se as outras pessoas deixar de existir, vai ser doído? Vai. Tipo, a separação é doída? Sim. Eu já perdi meu pai, eu perdi há mais de 20 anos. Até hoje eu sinto falta. Mas minha vida continua. Eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar fazendo minhas coisas. Significa que eu não amava meu pai? Claro que amava, demais. Só que essa separação é inevitável. Assim como eu sei que um dia eu vou me separar da minha mãe, dos meus irmãos, não sei se eu vou sozinho ou quem vai sozinho, mas todos nós vamos nos separar um dia. Então, enquanto isso, a gente tem que viver bem com a gente mesmo. Tem que olhar para o espelho e falar assim, nossa, mas até que você não é uma má pessoa. Até que você é até bonitinho, né? Até que você é gente fina. Então a gente tem que aprender a nos amar. E a deusa Hestia é a deusa que mais se ama na mitologia grega. É isso. Vamos?